Podcastirmãos.com. All by myself, don't wanna be all by myself. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 266 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Marcelo e qualquer piada que eu fizer sobre o tema vai soar como humor negro, então deixa pra lá. Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo. E eu tô aqui com a Sara, que é a depressiva mais animada que eu conheço. Livre! Eu sou a Sara e tô aqui com o Fabrício, que eu não pensei em apresentação nenhuma pra ele, porque eu tô meio triste hoje. Bom, eu sou o Fabrício, eu tô aqui para tentar consertar o piriri do Paulinho e do Marcelo. Não, mentira, ele tá aqui para falar sobre depressão. E nós estamos aqui, o Fabrício já deu spoiler do tema. Na verdade, todo mundo já deu. Tava escrito no arquivo, né? É, no arquivo, na imagem e tal. E a gente tá aqui, depois da gente falar sobre política, sobre corrupção, nada melhor do que falar sobre depressão. E não é a depressão financeira, econômica que estamos vivendo, é a depressão patológica, que a gente vai descobrir hoje se é ou se não é. Todo mundo sabe que é, né? Mas enfim. E a gente vai falar sobre esse tema tão presente, tão pouco debatido entre as igrejas, principalmente, mas que que veio pra ficar, né, eu diria. Cara, debatido é. O problema é que não é bem debatido. Muito bem, muito Verdade. bem. E a gente vai falar sobre depressão, como ela chega, como identificar se estamos nesse quadro de depressão e como lutar contra ela nesse programa 266 do podcastirmãos.com, que não vai ser deprê, hein? Não vai ser deprê. Muito bem, estamos aqui, Sara e Marcelo, vocês já conhecem bem. Fabrício, vocês provavelmente já conhecem, se já ouviram todos os programas do podcastirmãos.com. Às vezes o pessoal pergunta, o que é aquele segundo programa lá, chamado Apocalipsário? A gente tava testando o formato do podcast, a gente não sabia muito bem pra onde ia, quase não existia podcast no Brasil. E o Fabrício falou, eu tenho um texto muito legal do Elben César e eu posso gravar pra você. E ele pegou e gravou e virou o segundo programa do podcastirmãos.com. Foi pra geladeira até hoje. Mentira. Não, o Fabrício já voltou. Eu lembro pelo menos de 2, né, Fabrício, que você participou Sim. com a gente. Mais 2, que é o Vida de Médico, Uhum. que afinal, ele é médico. Inclusive o pediatra dos nossos filhos, né? E também a questão do sofrimento, que tá quase bem relacionado, inclusive, com o tema de hoje, né? Na verdade, a gente falou sobre sofrimento, hoje a gente fala sobre depressão. É isso aí. E pode estranhar, algumas pessoas estranhar de um pediatra falar sobre depressão e depois gravar um programa sobre tristeza e sofrimento. Mas na verdade eu fiz, além de pediatria, eu vim estudar oncologia infantil em Meu Campinas. Deus. Então, durante um tempo, eu tratei câncer infantil no Instituto Bodrini, depois eu não dei continuidade, mas eu me aprofundei muito nessas questões, sobretudo na parte de terminalidade. Então, E você ficou depressivo com isso? na verdade, eu abandonei tudo por questões mais administrativas do que... Que sentimentais. Sentimentais. Eu acabei me dedicando muito mais a essa questão hoje sob o aspecto pastoral do que sob o aspecto médico mesmo. Então, eu uso a parte que eu aprendi do ponto de vista médico, mas sempre tentando fazer uma aplicação mais pastoral e mais bíblica. Legal. Então vamos lá. Depressão, o que é esse bicho, né? A gente já falou que já foi por muito tempo e ainda é mal discutida e mal encarada, principalmente nas igrejas. E a gente vai tentar entender o que realmente é. Mas antes, o que a depressão não é, por exemplo, que a gente pode concluir aqui já de cara? Não é legal. Ótimo. Não é uma coisa pra pobre ter. Se você é pobre, você tem que ter um problema de pressão no coração, porque tem na farmácia popular. Depressão não é coisa de pobre, eu falo por experiência própria, não é bacana ter, tá? Por outro lado, depressão enquanto fenômeno, ela
democrático, né? Ele acontece, apesar de a classe pobre ter uma capacidade de sofrer muito mais com ela. A porque pobre? não tem acesso, sim, porque eles não têm acesso ao que é mais importante para o tratamento, para o cuidado, que é a assistência psicoterápica. E os remédios também são caros. Sim, tem remédio bom na rede pública, mas o problema é que a maioria dos episódios depressivos não demandam medicação. Demanda um tipo de cuidado que na maioria das vezes é não medicamentoso, e o pobre não tem acesso a esse tipo de tratamento, porque o nosso sistema de saúde não dá. É interessante porque quando a gente pensa, né, a gente ouve falar dos países mais ricos, mais desenvolvidos, a gente ouve que é nesses países que os casos de depressão são mais acentuados, né? Por causa do que acarreta a riqueza, a tristeza profunda, a falta de algo interno mais profundo dentro de si, quando a pessoa se apega mais com o que é exterior. Eu tô certo nisso ou é uma informação errada que eu recebi? Não, é uma informação parcialmente correta. O problema é que nos países desenvolvidos segue muita metodologia de diagnóstico americana, que é baseada em screening, pontuação. Então, se você faz um teste rápido para screening de depressão e você marca 5 xizinhos, você já é classificado como depressivo. Só que se uma pessoa tem um sintoma, ele já pode ser considerado deprimido. Essa ideia de você marcar 5, 6 ou 7, isso é completamente arbitrária. Isso é feito com base numa estatística que tem um vício de pesquisa muito grande. O que acaba levando um superdiagnóstico, principalmente da depressão doença. Porque uma coisa são os fenômenos depressivos que todos nós temos, isso faz parte da qualidade humana. Que é o estar em deprê, que a gente fala de vez em quando. Ou estar triste, ou se você for pensar... De mau humor. Mau humor, naquilo que define, por exemplo, você tem época que você está desesperançoso com alguma coisa, excesso de sono, perda de sono, cansaço físico e mental, pensamentos negativos, choro fácil. Cara, você não pode tentar patologizar tudo isso e transformar esse sintoma, que isso faz parte do ser humano. Só que a gente está vivendo hoje numa situação, numa cosmovisão, que ficou proibido ficar triste. É proibido ficar triste. Se você está triste, você está doente. Então a gente precisa aprender a diferenciar, primeiro, o que é tristeza, o que é baixa autoestima, desesperança, etc. e tal, próprio da condição que aquela pessoa está vivendo, e quando que isso se torna patológico, quando isso passa a prejudicar a qualidade de vida, a qualidade profissional do sujeito, quando isso implica a pessoa para de se cuidar, por exemplo, o doente depressivo, a maioria das vezes para de tomar banho. É sério. Eu fiz uma listinha aqui, porque o que você tá falando é muito interessante. E as pessoas agora estão com mania de, tô com depressão, não sei o quê. Igual eu tenho toque, né? A gente precisa fazer um programa sobre toque também. Todo mundo tem todo DDA. Mundo tem um toque. Tem toque e tem depressão, né? Uma coisa que DDA tá na moda. DDA tá na moda e nem existe, segundo o cara que inventou, mas enfim. Quando você tá triste, assim, você tá triste, mas você vai lá e toma seu banho. Tranquilo. Você tá triste, mas você come. Você come, é isso, exatamente. Período você faz as unhas, não faz? Sim, pode ser que por algum momento você pule uma refeição, porque assim, você tá abatido e tal, você não tá afim de comer. Mas a coisa contínua, por exemplo, eu amo ler. Eu parei de ler e minha vista chegava a ficar embaçada. Eu passei por um oftalmo e a questão era psicológica. Não era problema nas minhas vistas. Parei de tomar banho. Eu ficava deitada na cama o dia todo, às vezes chorando. Não comia. E assim, as criaturinhas que eu mais amava, minhas cachorrinhas, eu não descia pra brincar com elas. Só quando minha mãe falava assim, elas estão tristes. E aí eu descia, abaixava a cabeça e elas ficavam me empurrando com o nariz. Elas agora estão mortas, infelizmente. Ficavam me empurrando com o nariz, como quem diz, ei, sai dessa. Nossa, então, assim, Sara, para de deixar a gente deprimida. Não, mas se alguém chegasse assim pra mim, vamos falar, olha, o Johnny Depp está te esperando na Disney. Eu não iria. É mesmo? Então eu tô deprimido, Sara. Não, pega o que você
O que você mais curte, você deixaria de fazer. Alguém fala assim, você ganhou uma passagem de volta ao mundo. Não tô afim de fazer, porque nada tem sentido. E você não vai sair daquele estado nunca. Quando você tá triste, você pensa assim, não, vai melhorar. Quando você tá deprimido, não. Você não vê condição de melhorar. A impressão é, tipo, vou ficar deitado o resto da minha vida na cama e não vou sair disso. Isso, às vezes, está relacionado a uma questão quantificativa mesmo, de quantos sintomas o indivíduo tem. Mas na maior parte das vezes, para você fazer uma boa classificação, a boa definição é assim, depressão é um pesar que é desproporcional à circunstância. Eu recebo, às vezes, um casal que vem me pedir encaminhamento porque o filho está depressivo. Tá, mas aconteceu alguma coisa recentemente, etc e tal. Eu falei, não, a gente tá se separando e tal, o pai saiu de casa. E quer que a criança esteja feliz, né? Tem o direito de estar depressiva. A circunstância que ela está vivendo permite que ela sofra um pesar por causa disso. Mas não é necessariamente patológico. Não é patológico, ele é fisiológico. Ele passa a ser patológico quando ele fica prolongado excessivamente, quando ele começa a prejudicar essa criança no rendimento escolar, quando começa a prejudicar essa criança em outras situações de vida, e aí a gente precisa se preocupar um pouco mais. Hoje eu recebi uma outra criança nessa mesma situação, quer um encaminhamento para psicoterapia. Por quê? O que tem a criança? Está sofrendo bullying na escola? Não, o irmão dela mais velho está internado numa clínica de desintoxicação de drogas. Eu falei, minha senhora, ela tem todo o direito de estar aborrecida, de estar triste por causa disso. A gente não pode transformar isso numa patologia e falar que daqui a pouco ela vai estar tomando fluoxetina. Se ela tiver uma assistência proporcional ao problema dela, essa criança, por exemplo, tem um problema, sim, o irmão está internado, ela está em luto, ela está num pesar, mas o que ela precisa em termos de ajuda? Ela precisa de alguém do lado dela, ela não precisa de pegar um remédio e botar dentro do organismo dela. Antes de eu começar o tratamento com a psiquiatra, eu estava na psicóloga, ela me encaminhou para uma neuro, a neuro fez todos os exames e falou, olha, tá tudo legal no seu cérebro, eu vou te encaminhar para uma psiquiatra, porque o problema é de estresse e depressão. E aí ela me passou um exame de sangue que eu tirei 14 tubos de sangue. Caramba! Sangue, eu não sei como é que eu saí de lá, levantei, porque assim, nem os vampiros me queriam mais, porque eu tava drenada. Nossa, fizeram uma sangria em você. Mas assim, quem chega pra mim e fala dessa questão de depressão, eu falo, procure um médico. Se não for um psiquiatra, nem que vá ao endócrino e peça um exame que mostre as suas taxas hormonais, que mostre as vitaminas, que mostre tudo. Porque assim, minhas taxas estavam todas zoadas. O que era pra estar alto estava baixo e vice-versa. Então eu tive que tomar, além dos remédios para a depressão, eu tive que tomar várias vitaminas. Porque aí abaixa a sua ferritina, te deixa abatida e sem ânimo. Então não adianta só você tomar o remédio da depressão. Você tem que combater também a anemia, que é para poder melhorar a taxa e seu organismo reagir. Então tem que ter um acompanhamento clínico nisso também, verificar, ainda mais mulher, né? A dosagem hormonal, a minha deu como se tivesse algum problema na tireoide, mas não era problema na tireoide. Era da depressão que estava influenciando isso, porque virou um quadro clínico. Várias pessoas falavam assim, nossa, mas você com depressão? Tinha gente que não acreditava. Faz sentido. As pessoas até hoje não acreditam. Eu continuo tomando alguns remédios e tal pra fazer manutenção, as pessoas não acreditam. A depressão independe da personalidade da pessoa, da idade da pessoa. Quando eu tive depressão, mais 2 pessoas da igreja tiveram. Uma senhora com 80 e lá vai fumaça e um senhor de uns 50, 60 anos. Assim, Tem 3 que trocar o situações. pastor dessa igreja, então. 3 situações de vida completamente diferentes. E assim, nós 3 com a personalidade assim, extrovertida, pra cima. Então não quer dizer que necessariamente, você é uma pessoa feliz, você nunca vai entrar em depressão. Mas você teve problema com relação à igreja e outros irmãos quando o diagnóstico foi depressão e eles ficaram sabendo? Que é tipo uma coisa que crente não pode ter, que pode ser uma batalha espiritual. A fundadora da igreja tava e o presbítero. Então assim... Quem ousa, né? Quem ousa falar de mim? Quem vai falar? E você, Marcelo? Você comentou que por um bom tempo você acreditou que crente não podia ter depressão, né? Eu acreditava mesmo, cara. Eu tinha esse tabu, assim. Eu achava que tinha sempre a ver com vida espiritual zoada, assim, de pecado. Até que você parou de tomar banho, né?
É duro que o Marcelo ficou uns 5 dias sem tomar banho, a Nara nem reparou, porque era normal. Não, duro que esse sintoma eu não posso ter, que senão eu não consigo dormir na cama, cara. Eu fico com depressão quando ela viaja, daí eu fico em casa só assistindo filme comendo tranqueira, acampo na sala e não tomo banho. Não, você não fica em Eu depressão. tomo banho na hora que ela chega. Ó, uma coisa importante a ser dita. Se a pessoa pegar sífilis e não for por transfusão, pode ser sim por pecado. Agora, depressão não significa que é pecado, gente. Depressão é doença. Pense como se fosse um problema cardíaco. Paulinho, você compartilhou minha background de igreja na infância e tal. Não tinha ninguém deprimido, né, cara? Eu não conheci ninguém deprimido nessa época. Parece que agora que começou, depois que eu fiquei adulto, que eu comecei. Eu não sei se é porque não era problema nosso, né? E a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Sim. Ou é porque é realmente um mal do tempo de hoje, né? Ou pelo menos da última década, eu não sei. Isso acentuou muito, né, Fabrício? Recentemente. Na definição mesmo do DSM-4, que é o livro de diagnóstico de doença mental, presta atenção. Depressão se caracteriza por tristeza, choro fácil, pensamento negativo, ideia suicida, desânimo, cansaço físico-mental, perda de sono ou excesso de sono, diminuição ou aumento de apetite, desesperança, baixa autoestima, culpa excessiva, preocupações proporcionais. Eu fui fazer uma pesquisa assim legal, que eu dei uma aula sobre isso recentemente na igreja, e eu descobri a manifestação de todos esses sintomas, todos esses, em personagens bíblicos. Davi, Elias. A gente começa lá com Ana. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Olha só, 3 sintomas: choro, falta de apetite, você está triste. Salmista no Salmo 42. Por que você está então triste, ó minha alma? Ele está falando tristeza com a própria profunda, alma. né? Exatamente, uma tristeza inconsolável. O Elias virou para Deus morrendo de chorar. Olha, não sobrou ninguém, só sobrou eu. E agora eles estão querendo me matar. Deus veio para ele e falou assim: você tá cego? Tem mais 700 pessoas que não se dobraram a Baal. Jeremias, porque é permanente a minha dor. Cara, Jeremias tem um livro só de lamentações, né? Ele fala com Deus uma coisa que eu, Fabrício, não tenho coragem de falar. Ele fala com Deus assim: tu me enganaste. Falei: Senhor, o Senhor me passou a perna. Isso é sinal de depressão. O apóstolo Paulo tá lá: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofreram, que foi muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perder a esperança da própria vida. Olha só. Perder a esperança da própria vida é sintoma suicida. depressivo. Não é? Jesus, lá no Getsemane, a minha alma está profundamente triste, e a expressão seguinte: numa tristeza mortal. Tristeza mortal é característica de sintoma depressivo, mas nenhum desses personagens a gente pode classificar como sendo doente de depressão. Então, a gente pode dizer que uma pessoa pode ser assolada por sintoma depressivo, mesmo dando testemunho de uma vida cheia de Espírito Santo. Nossa, eu pensei que a conclusão ia ser diferente. Todos eles tiveram depressão. Que é uma coisa tão antiga quanto o ser humano. Não, a gente diz que eles tiveram sintomas depressivos. A gente não pode dizer como isso afetou a qualidade de vida deles, quanto tempo que durou esses sintomas. Então eu não posso caracterizar isso, porque senão eu vou pegar uma doença definida no século XXI e julgar isso para 4.000 anos antes de Cristo. Eu viro e mexe, eu passo o dia assim e começo a pensar: cara, será que eu tô em depressão? Será que essa tristeza, essa falta de ânimo pode ser e tal? Mas daí no outro dia eu já tô bem de novo. Não é prolongado o negócio, não é, né? Engraçado, não. Tem gente, cara, que é totalmente oposto. A minha terapeuta, tudo pra ela é depressão, cara. Eu começo a falar: tal pessoa assim, é deprimida. Cara, é igual o otorrino que ganha dinheiro arrancando a amígdala. Você acha que ele quer o quê? É macacote de banana que quer ganhar dinheiro. Fala sério.
E é possível diagnosticar sem exame de sangue a depressão? Só na conversa? Ah, é clínico essa. Depende muito do tipo de paciente e da interação que ele tem com o médico que ele está consultando. Uhum. Se o colega que está consultando ele não olhar no olho dele, não souber fazer pergunta, não tiver empatia, ele não vai conseguir fazer diagnóstico. Não é com teste do Facebook, né? Descubra se você está em depressão Nossa. em 10 perguntas. Não, esse não vai dar. Aí você marca 5x, porque todo mundo consegue marcar 5. Aí pronto. Eu tô deprimido, cara, me dá Prozac. É. Fabrício, você discorda, assim, de algumas estatísticas amplamente divulgadas, assim, de que, por exemplo, 18% das 18 pessoas é bom. 18% das pessoas são depressivas, assim, você discorda disso? Eu acho que está superestimado. Você não acredita na depressão, então. Não, eu acredito. Só que eu acho que quem está por trás dessa estatística são os laboratórios que É isso fabricam que eu o falo, a inibidor de indústria serotonina. farmacêutica. Então, assim, se eu for pensar, a maioria das depressões não são medicáveis, eu tenho uma superestima do que é depressão. Estatisticamente tem coisa errada. Então, assim, 2 mitos do ponto de vista bíblico que a gente pode falar é: depressão ou sintomas depressivos é a ação do demônio. Jesus, no Getsemane, não estava sob a ação do demônio para falar minha alma está triste até a ponta da morte. É. Outro mito, que é uma meia-verdade, é que depressão é sinônimo de pecado oculto e não confessado. Jeremias não tinha pecado oculto e não confessado. Uhum. E não significa que o inimigo não possa usar os sintomas depressivos para alcançar os objetivos dele. Uhum. Não E usa. significa que o pecado oculto e não confessado possa também agravar os nossos sintomas depressivos. Deixa eu fazer uma pergunta. Na minha pesquisa, né, de especialista, eu percebi, assim, que os médicos dizem que existem gatilhos, assim, de eventos da vida, assim, que acabam desencadeando um estado real, aí clínico, Sim. de verdade, um estado patológico mesmo, né? E a pessoa, sei lá, se aquela pessoa com as mesmas características biológicas, assim, orgânicas e tal, nunca tivesse passado por uma perda muito prematura, por exemplo, ou algum acidente, qualquer coisa assim, ela nunca teria tido a depressão, mas quando aquilo aconteceu, desencadeou, virou um gatilho que fez com que viesse a verdadeira estado patológico. Você acredita nisso? Você acha que isso... Acredito, porque isso é descrito e isso é muito bem estabelecido. E não é só a depressão que tem gatilho. Por exemplo, diabetes tipo 1, que é o diabetes onde destrói as células produtoras de insulina, a criança vai bem, vai ótimo, a vida normal. De repente, essa criança pega uma gripe, um resfriado, uma amidalite, e esse evento patológico na vida dessa criança desencadeia o processo autoimune que destrói as células do pâncreas. Ponto. Deu início à diabetes tipo 1. Ela foi causada pela amidalite? Não. A amidalite foi só o gatilho que disparou algo que já estava no gene. Hoje a gente sabe que algumas depressões estão ligadas a fatores genéticos. Não todas, mas algumas delas estão. Então pode acontecer da pessoa ter uma vida tranquila, morar num paraíso, Absolutamente tranquila. realizado, com família Exatamente. perfeita e ter depressão. O que acontece, por exemplo, com os casais que envelhecem, tem, por exemplo, aqueles velhinhos que são casados há mais de um século. Nossa. E eles criam uma dependência um do outro tão grande, e quando um deles morre, você já praticamente marca no relógio quando o próximo vai morrer. Vai morrer. Uhum. Porque eles estão de tal forma assim conectados que o psiquismo de um só funciona quando funciona bem o outro. Isso é Então, fofo. mas assim, a gente precisa entender que essas coisas acontecem. Às vezes um tipo de um luto prolongado, um tipo de trauma. Eu conheço mães que o filho e o marido se suicidaram. É engraçado. E essa mulher conseguiu tocar a vida muito bem. Ah, engraçado. O filho e o marido se suicidaram. Agora conta do português. E a mulher seguiu. Ela teve o luto, passou a fase de luto, etc. E hoje ela conseguiu seguir adiante. Ela não ficou presa nesse fato. Você tá falando que é curioso que mesmo com uma tristeza profunda, com toda a razão para ela viver uma depressão... Motivos para ela ser eternamente deprimida, Uhum. de alguma forma ela conseguiu passar por isso, ela conseguiu vencer isso. Legal. Mas não dá também para generalizar. Eu vou ter gente que vai precisar de usar medicação mesmo. Uhum.
Eu acho importante falar pra quem não tem depressão e conhece quem tá com depressão, a maneira de lidar com essas pessoas. Porque às vezes chega assim, nossa, mas tem gente sofrendo mais do que você e você tá triste por causa disso? Nossa, isso Ou é então- legal. Isso é legal de falar as coisas que vocês ouviram quando vocês passaram por isso. É, porque assim, gente, a pessoa fica pior. Porque aí você começa a pensar, não, tem uma criança morrendo de fome na África e eu tô chorando por causa disso. Aí você chora mais ainda, você se sente pior ainda e agrava. Ou então, Exatamente. tipo, achar que a autoajuda vai melhorar. Não, se fosse autoajuda, gente, não ia dar certo, que a pessoa já tá ruim. Como é que ela vai se autoajudar, entende? Não vai rolar. Como? Agora, não vai rolar. eu fiz o curso, né? Eu dei o curso agora pra turma lá na igreja, que vai fazer capelania e tudo. E eu ensinei algumas dicas pra ele. Por exemplo, evite frases como: você só precisa ver as coisas pelo lado positivo. Quem tá em depressão não vê nada Não positivo. vê. Segunda coisa, tem pessoa que tá bem pior que você. Não tem como. A outra frase que você não deve falar: eu acho que isso é só coisa da sua cabeça. Se você se levantasse dessa cama e você fizesse alguma coisa, pega um cabo de vassoura, vai varrer. Vai um logo. Aí, outra dica que eu devo, pessoal: não minimize a dor do sofredor. Ainda que você ache que ele está sofrendo por causa de uma besteira, não minimize o sofrimento dele, que ele está sofrendo. Aí vem o cara e fala: cara, você é sensível demais, você é muito molenga. Outra coisa: por que cada coisinha pequena fica te incomodando, criando tempestade de copo d'água? Aí vem outra frase muito comum: larga a mão de frescura, rapaz, bola pra frente, jogar uma bola. Não é só você que tem problema, não. A vizinha ali, por exemplo, perdeu a perna, tá manca, não sei o quê. Cara, assim, o mais importante, se você quer ajudar uma pessoa que está em depressão, é estar lá, estar com ela. Se você pensar no livro de Jó, os 3 amigos que vieram consolar Jó fizeram um monte de coisa errada, mas eles fizeram uma coisa certa. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles sentaram, ficaram calados durante 7 dias. Cara, já pensou isso? Eles abriram a boca depois de uma semana, porque esse silêncio na cultura judaica era extremamente importante para um sujeito que estava em luto como Jó. E Jó também ficou em silêncio, né? Foram 7 dias. Em silêncio, ele ficou calado, ficou mudo, até que alguém resolveu abrir a boca. Aí depois Todos deprimidos, sem tomar banho. E perebento, né? Porque o Jó já estava cheio de pereba, devia estar um cheiro maravilhoso. Na hora que resolveram abrir a boca, começaram a falar borracha. Pois é. Então, quer ajudar um sujeito depressivo? Esteja lá. E seja um pouco mais humilde, fala assim: como que eu posso te ajudar? Como que eu posso estar do seu lado? Que às vezes essa pessoa fala assim: eu quero só que você fique do meu lado, vai. Não fala nada não, fica comigo, eu quero saber que você tá aqui. Ou então assim, tipo, desliga meu telefone, porque eu não quero ouvir telefonema dos outros, não quero... Então assim, a gente tem que aprender também como ajudar. A sensação é assim, de desamparo total, que ninguém se importa com você. Ninguém dá a mínima e você fica esperando, tipo, o mundo acabar pra você acabar junto. Mas é legal receber visita? Não, eu não aceitava nem a visita das minhas tias, assim, que eu amo, eu não conseguia ver. Mas aí, quando minha mãe chegava e falava assim, fulano perguntou por você, eu ficava assim um pouco mais aliviada, tipo, nossa, tem alguém pensando em mim. Muita gente que eu achava que era meu amigo e não aparecia, até gente da igreja, sumiu. Amiga minha, tatuada, bebe, piriri, papapá, ligava, falava com a minha mãe, veio me visitar. Nossa. Então, assim, é um período que a pessoa tá muito fragilizada. E se quem ela acha que é amigo some, isso só piora. Você acha que não tem como... O poço parece que não tem mais fundo. E não tem uma metodologia padronizada. Tem gente que vai muito bem com visitas, gente. Mas tem gente que não suporta receber visitante. A gente precisa ter um feeling de saber o que você vai fazer, como você vai fazer, a hora que você vai fazer. Senão você vai fazer uma visita, vai chegar lá, vai ler um versículo, a pessoa vai tomar raiva do você e da Bíblia. O Fabrício, e tem eu tô lembrando aqui também, tipo, tem fases, pra cada um é de um jeito, e tem fases. Teve uma fase que eu tava muito agressiva. Eu dava fora aqui na minha mãe, e depois eu pensei, gente, por que eu falei isso? Eu estava extremamente irritada. E depois teve a fase da prostração. Então, assim, se você vai visitar uma pessoa que tá num período de irritação, é melhor, tipo, manda um bombom, manda um cartão
cartãozinho do esmilinguido. Tipo, estou pensando em você, estou orando por você. Seja simples, seja básico, mas não fale assim, você precisa sair de casa pra ficar melhor. Porque a pessoa tá doente. Pensa assim, numa pessoa que quebrou a bacia. Você não vai mandar ela sair, se levantar e correr no parque. Então, assim, a comparação que a gente tem que fazer é mais ou menos essa, que assim, é doença. A pessoa não tá nessa porque ela quer. Nossa, quer chamar atenção, por isso que tá em depressão. Não, tem gente que pode até tentar chamar atenção, mas assim, é doença. Mesma coisa você chegar na UTI de um hospital. Nossa, cara, se você ler um livro de autoajuda, você vai ficar melhor. Você não está se ajudando. O cara lá todo entubado. Então a gente precisa entender que é doença, precisa de tratamento. E as pessoas têm que saber como lidar com isso. Outra coisa que zoa muito é o horário. Eu ficava assim, horas sem conseguir dormir, e quando eu dormia por outras horas. Então, assim, o relógio biológico altera completamente. Que louco. Agora, uma coisa que, assim, a psiquiatra perguntava toda visita era se eu estava pensando em me matar. Eu acho que muita gente que não é cristão e que não acredita em céu, inferno, se mata sim. Porque a sensação que eu tinha é que eu queria deixar de existir. Eu nunca pensei em me matar, mas eu queria muito deixar de existir porque eu achava que não tinha solução pra nada. Então, assim, se a pessoa não tem essa convicção, se não tem fé, a pessoa se mata. Uma coisa que quem tá de fora, assim, pensa, você sabendo que essa era a sua situação, que você estava num quadro de depressão diagnosticado, você não conseguia pensar que isso vai passar e esse sentimento que eu tô tendo não é real? A princípio, não. Uma coisa é você saber do ponto de vista cognitivo o que você tem. Só que nós não somos só cognição, a gente é cognição com emoção. E às vezes a nossa emoção pode deixar o nosso pensamento embotado ou vice-versa. Então, mesmo eu sabendo, eu operei os rins agora no início do ano, mesmo eu sabendo que as pedrinhas tinham saído, cara, você ainda fica aquelas, vai doer. Vai doer pra caralho. Às vezes a gente cria uma dissociação entre o que a gente sabe, né, no nosso intelecto, e daquilo que a gente sente. E isso é algo que a gente tem que lembrar também em relação a retirar a própria vida. O filho do pastor Rick Warren fez isso agora, no ano passado, né? O pastor da igreja com propósito. Um menino que sofreu de depressão, sofreram com ele os pais a vida inteira, ele se manifestou crente em Cristo e tudo mais, mas chegou uma hora que ele foi engolido pela doença e ele sucumbiu, suicidou. E um monte de gente, em vez de orar e ajudar o Rick Warren em oração, vai ser coitado desse menino, né? Foi pro inferno. Uma coisa que a gente aprendeu na nossa infância, e é mentira teológica, é que toda pessoa que se suicida vai pro inferno. Isso é mentira. Isso é dogma católico, não é? Isso surgiu como dogma católico para tentar dizer assim, bom, como Judas traiu Jesus, Judas matou. Se suicidou e foi pro inferno. Judas foi pro inferno porque ele não se arrependeu, porque ele não creu em Cristo, porque ele não entregou a vida para Jesus. É por isso que as pessoas vão para o inferno. Ele se suicidou por remorso, por qualquer outro sintoma, mas não foi isso que levou Judas para o inferno. Então a gente tem que pensar e ter um pouco mais de compaixão também por essas pessoas. Por exemplo, antes do Prozac, antes da fluoxetina, a depressão era tão forte, a pessoa não tinha condição de agir, só ficava deitada. Mesmo as pessoas que queriam se matar, não tinha força para se matar. Beleza, apareceu a fluoxetina. Na primeira década da fluoxetina, dobrou o índice de suicídio nos Estados Unidos. Olha só. Porque as pessoas começaram a ter força para se suicidar. Olha só. Eu ia falar exatamente disso, cara. Eu vi isso daí, que tem gente que começa a se medicar e se mata, cara. Exatamente, porque é incrível. Na verdade ela não saiu da depressão. Começou a fazer efeito, e o primeiro efeito é melhorar a intensidade de ação. A pessoa começa a agir mais. Então, se ele já estava planejando alguma coisa antes, ele acaba fazendo. Isso que eu acho uma loucura também, você diagnosticar com remédios com os quais a pessoa pode se matar, né, cara? Exato. Toma em alta dosagem. A falta de critério na prescrição hoje, a fluoxetina antigamente era feito com receituário B, muito, muito bem controlado. Hoje você pega um papel de padaria timbrado com qualquer coisa, carbonado, você
compra fluoxetina, cara. Uhum. Então, quer dizer, com que critério você está fazendo esse tipo de medicação? Tem que ter critério, porque a maioria das depressões não são medicamentáveis. Elas só precisam de uma boa terapia. Só precisa de hidratação, né? Até se você tiver um bom conselheiro preparado, se a depressão for leve ou de leve para moderada, até um pastor, um conselheiro, um missionário, alguém muito bem preparado, consegue dar um andamento nesse tratamento muito bem. Uhum. Interessante isso que você tá falando, porque assim, você pode entupir a pessoa de remédio, mas a causa, se não for tratada, ela vai continuar. Então a pessoa pode, tipo, eita, boba alegre, mas continua. Ou ela vai tomar remédio a vida inteira, ou uma hora aquilo não vai fazer mais efeito, e aí aquela geração Rivotril, né? Começa a tomar remédio, precisa dormir, não consegue de jeito nenhum, porque a causa não foi tratada. E eu não sei se vocês já leram, assim, isso foi profetizado, entre aspas, por um humanista em 1930 que escreveu Admirável Mundo Novo. Uhum. Amo! Nesse livro tem o Prozac, que é o Soma. É Soma. É a droga que resolve tudo. Uhum. Se tem conflito lá, alguém tá brigando por causa da conta de luz subiu demais. Toma um pouco mais. Toma um pouco mais de Soma. A minha mulher tá faltando Soma nessa família. Então é uma sociedade que fica completamente apatética. Ela não sente nada. E é louco, cara, que tem um remédio que chama Soma. Sabia? Nessas correntes que vende remédio proibido, assim, na época que chegava spam. Agora o Gmail guarda tudo, deixa chegar. Mas na época do spam vinha Prozac, Viagra, Soma. Eu fiquei interessado, porque eu tinha lido o livro. Veio um remédio mesmo que serve pra isso. Esse é bom. Veio de lá. Marcelo, você passou por isso também? Você foi diagnosticado com depressão? Mais ou menos. É. Eu vou falar meu caso aqui, abrir meu coração. E aí já vou falar até de um tabu que eu tenho. E aí, vamos ver se o Fabrício quebra ou se ele... Porque ele tá imprevisível. Tá surpreendendo, pelo menos. Eu sou a única sumida, então, né? Não, então, eu faço terapia. Faço até hoje. Eu parei um tempo, depois eu tive uma necessidade específica lá. Fui lá e eu não consigo sair mais. Tipo. Viu? E é aquela terapia que você deita no divã? Não. Ah, não acredito. É um sofazinho. Aquela é de filme. Ah, eu Esse sempre daí imaginei. dizem que é a psicanálise só que faz esse esquema aí. Daí o Fabrício pode até ajudar a explicar a diferença, mas parece que psicanálise não é psicoterapia nem Psiquiatria. psiquiatria. Mas é só ficar ouvindo o cara, deixar o cara falando, né? Então é fácil. Parece. Aí eu fui procurar assim, tenho algumas questões. Eu sou uma pessoa que tem um humor melancólico, eu descobri lá. Você fez o teste dos 4 temperamentos lá do Bill Hybels? É tipo isso, né? Eu tenho um humor melancólico, assim, então é uma coisa que faz parte da minha personalidade mesmo, assim, né? E eu sou muito propenso pelo que a minha psicoterapeuta fala. Caramba, cara, eu quero falar psiquiatra, não quero falar Só psiquiatra. fonoaudióloga. Minha terapeuta diz, né? Eu certamente, por alguns comportamentos meus, eu devo ter alguma falha de falta de Memória. É verdade. Aqui na falta até. Falta de serotonina, basicamente, né? Que é aquele neurotransmissor que dá alegria. E só que eu tenho muita restrição com o remédio, tenho muito medo disso, cara. E eu insisto muito em não usar. Eu tenho um tabu mesmo, eu tenho medo de vício. Uhum. Dependência. Eu conheço casos de dependência, eu tenho muito medo de dependência mesmo, assim. E sei lá, de acabar dependendo de uma coisa que está fora de mim, e acho que isso me deixa... Eu fico um pouco com medo da falta de controle mesmo, sabe? Ô Marcelão, isso é extremamente democrático, cara. As pessoas têm medo disso e eu escuto isso direto. E assim, a resposta, a medicação, quando está bem indicada, quando ela está na dose correta, quando ela é prescrita da forma como os protocolos dizem, ela só tem a fazer bem. Pode causar vício? Pode.
vício só existe quando você não precisa. Você só fica viciado numa droga porque você não precisa dela. Agora, suponha um indivíduo que é diabético tipo 1. Esse cara ele precisa ser viciado em insulina, senão ele morre. Ele depende da insulina para viver. Então, quando é caracterizada a depressão por uma deficiência química, o indivíduo ele precisa repor isso. Isso é como a deficiência da insulina. Não, eu concordo, cara. Eu acredito, mas eu não tenho coragem. Mas é por um motivo muito específico, porque eu não fui ainda diagnosticado, não fui procurar um psiquiatra de verdade. Eu não quis, na verdade mesmo. E não fui, só que eu consigo viver bem. Porque até descobri junto com a terapia mesmo que tem algumas coisas que eu posso fazer na minha vida que me ajudam muito, assim. Por exemplo, exercício físico. É uma prática regular de exercício físico, é uma coisa que aumenta o nível desses neurotransmissores. Outra coisa também é evitar eu tenho um certo vício com doces, por exemplo. Só que é uma coisa muito perigosa para quem tem qualquer problema com isso, porque é uma coisa que traz muita alegria na hora, assim, muita serotonina e tal, mas depois tem aquele tipo de efeito rebote que derruba, assim, porque é outro extremo, vai para outro extremo. Então eu tenho uma receitinha, assim, sabe? Se eu evitar alguma coisa aqui, praticar outra coisa ali, assim, eu consigo ficar legal. E eu tô me virando, assim, sabe? Se você está fazendo efeito bem para você e terapeuticamente está sendo positivo, não faz o menor sentido, então, medicar. Agora, no momento que todas essas medidas não farmacológicas não tem efeito, eu preciso pensar em outras medidas. É claro. Isso aí não tem como fugir. Ó, falei os 4 temperamentos do Bill Hybels. Olha a bola fora. Os temperamentos transformados de Tim LaHaye. O do mesmo do Deixados pra Trás. O mesmo, o livro antecessor ao Deixados pra Trás. Quais são os 4 temperamentos dele? Fleumático, colérico. Fleumático, colérico, melancólico, mas na verdade é em cima desse estudo dos temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Não é dele, né? Ele, na verdade, ele trabalha a transformação desses temperamentos no livro dele. Exatamente. E a gente já sabe hoje que não são 4 temperamentos. Cada um deles tem várias subdivisões. Nossa. O LaHaye, e se a pessoa for esquizofrênica, então, né? Bipolar. Nossa, aí tem todos, né? Faz uma salada. Agora, assim, eu acho que é pertinente a gente falar, como ele está falando de depressão, e a gente não quer um programa depressivo, lembrar onde Deus está durante a depressão. Uma coisa que o depressivo sente, ele sente a ausência de Deus, às vezes. A presença da ausência de Deus é desesperador. E Paulo, ele usa um termo que a gente usa para depressão, astenia. Astenia, na medicina, significa fraqueza e também é sinônimo de depressão. Em Romanos, Paulo fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ou astenia, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós, no original, não é intercede por nós, fica ao nosso lado. Então, se eu tiver que traduzir do ponto de vista literal mesmo, do grego, eu disse, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na astenia, porque não sabemos orar, mas o próprio Espírito fica ao nosso lado com gemidos inexprimíveis. Então isso para o depressivo é uma palavra muito forte. Onde Deus está enquanto eu estou deprimido? Realmente, eu achava que Deus não me ouvia. Eu já vi gente dizer que não conseguia nem orar, né? Que não consegue nem orar nessa situação. Eu só ficava, por que Deus? Porque uma coisa que ajudava muito era ler Salmos. Porque quando eu lia, quando o Davi estava lá deprimido... Identificava com ele, né? Identificava, era parte da Bíblia que eu conseguia ler. E eu me sentia culpada porque eu estava triste, tinha mais gente sofrendo. E pensava, não, Deus, o Senhor tá vendo outras coisas, né? A gente esquece que Deus é soberano e... Não, Ele tá lidando com outras questões mais importantes e eu não. E me deixou aqui, me largou. Porque Ele tinha outros assuntos para lidar que não a minha depressão. E eu tava citando assim que Jacó passa por um momento disso, que ele tá morrendo de medo e ele tá em fuga, e ele vê a escada e os anjos sobem e descem, e no outro dia de manhã ele acorda do sonho e a resposta dele é muito legal. Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, ou seja, ele estava comigo aqui, mas eu não sabia. Está em Gênesis 28:16. O que acontece então quando o indivíduo ele está imerso nos sintomas depressivos? Ele não consegue perceber a presença de Deus, e a gente precisa
realmente pedir a Deus para que ele se faça perceber. E às vezes ele vai se fazer perceber através da igreja, vai se fazer perceber através de uma leitura ou de uma coisa mais simples possível, de uma palavra, de um podcast. Mas fato é, onde Deus está na hora da depressão? Nos ajuda na nossa fraqueza e ele está ao nosso lado com gemidos inexprimíveis. Uhum. Eu acho isso fantástico. Eu não sei se você tá em depressão, se você conhece alguém que tá em depressão, assim, eu como Vivi posso te falar, tem saída. Não parece, quando você tá lidando com isso no auge da crise, você acha que você não vai levantar, você acha que você não vai sorrir de novo, mas assim, eu sou a prova viva de que é possível. Passei acho que quase um ano sem gravar podcast, fiquei chateada quando uma vez eu ia gravar, eu falei, eles não estão me dando atenção, só que assim, não eram que eles não estavam me dando atenção, eu tava muito fragilizada. Então assim, passa. Acho que toda crise tem um pouco disso, né? A gente sempre achar, quando a gente tá no meio da crise, que aquilo nunca vai passar, né? Com os nossos filhos pequenos, doentes, a gente pensava também, caramba, parece que isso nunca vai acabar. E todo mundo vinha assim, não, fica tranquilo, que uma hora vai passar, você vai olhar pra trás e vai rir. Até hoje a gente não ri, né? Da crise que passou, mas acho que toda crise tem um pouco disso, né? Quando a gente tá no meio dela, mesmo sabendo que ela vai passar, a gente parece que no coração não acredita naquilo, né? E assim, às vezes eu chorava, eu desidratava literalmente, eu precisava beber água e eu não lembrava mais porque eu estava chorando e aí começava a chorar porque eu estava chorando. Olha só. E eu só ficava, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Parece que não vai passar. Se você tá passando por isso, eu entendo. Realmente parece que não tem saída, que não tem esperança, mas tem. E assim, por mais que você sinta que Deus não tá nem aí pra você, Ele está. Uhum. A sensação é de que, tipo, Deus me abandonou, mas Ele não abandonou. É aquela história antiga da pegada na areia. Você viu só uma pegada, você achou que você tava andando, mas era Deus que tava te carregando. Então, assim, tem esperança. Não fique, se alguém da sua igreja disse que isso é do pecado, do demônio, não sei o quê, ignore, procure ajuda médica. Isso é uma doença e você precisa tratar. Não é no culto da libertação que você vai tratar, né? Não. Às vezes o culto da libertação pode ser um momento de catarse. Você vai lá, grita, pula e dá pirueta. Aí você sai do culto da catarse e vai pro psiquiatra, que ótimo. Um mito comum é que procurar auxílio médico, auxílio psicoterápico vai diminuir a minha fé. Não, foi Deus que nos deu a capacidade mental. Nós somos portadores da imagem de Deus. Então a gente consegue desenvolver metodologia e tudo mais. Então procure um terapeuta. O que eu ouvi, cara, sobre isso era o seguinte: o psicoterapeuta, ele se propõe a resolver os problemas da alma. Quem melhor para resolver os problemas da alma do que a palavra de Deus, do que Jesus? É esse nível, cara. Assim. E isso é um mito que não encontra, assim, guarida nas coisas corretas mesmo. Outra coisa que é mito é que o alívio do sintoma depressivo vai me dar felicidade. Então, eu vou tomar o remédio, etc. Eu vou parar de sentir o sintoma depressivo e eu vou me tornar feliz. Não, a única coisa que torna o ser humano feliz é quando ele está em paz com Deus. É quando ele se relaciona com Deus. Felicidade significa relacionamento com Deus. Alívio de sintomas depressivos melhora o seu bem-estar, melhora a sua forma de conduzir a sua vida, mas não te traz felicidade. Isso é um erro, gente. Não pode colocar isso na cabeça das pessoas. Legal. Marcelo, você colocou aqui na pauta um filme do Mel Gibson. Eu pensei que vocês iam colocar mais coisas, né? Mas eu não conheço. Tem tradução em português? Será que eu... Deixa eu ver, deve ser The Beaver. Mel Gibson deprimido, deve ser um negócio desse. The Beaver. Um novo despertar. Ou o Castor. Um novo despertar, eu acho. Nunca ouvi falar desse filme. Cara, é muito 2011. legal. Cara. É um drama, assim. Quem gosta de drama, não dá pra não ser, né? Falando sobre depressão. Se você tá deprimido, não assista, tá? Porque senão você vai cortar os pulsos. Mas é bem pesado mesmo, que mostra um cara que, pra meio que tentar sair da depressão, ele bola uma forma que é ter um castor, tipo de... Muppet, de fantoche. Fantoche e fazer tudo através dele, cara. E é muito doido, cara. É bem forte.
forte mesmo. E mostra assim como que a família reage, sabe? É dirigido pela Jodie Foster. É maluco. Mostra também a família, o filho que não quer ser igual ao pai, mas no fim ele é muito igual ao pai. É muito bom, cara. Outro filme que é uma comédia e baseado em problemas desse tipo é aquele Lado Bom da Vida, né? Muito bom. Legal. Que são duas pessoas meio quebradas, assim, que se arranjam lá e tentam sair de alguma forma também desses problemas. A pessoa, você já falando da autoajuda que não ajuda, mas a pessoa que tá em depressão, ler livros sobre depressão ou ver filmes sobre depressão pode... Muito dificilmente ele tem força pra fazer isso. Entendi. Ele tem, assim, ele tem libido pra fazer isso, porque a libido fica muito inibida. Então, às vezes, coisas mais rápidas, flashes mais rápidos são mais indicados. O Novo Despertar está no Netflix, viu? Fica a dica aí pra quem tem. Tá. Um outro filme, assim, fantástico que eu vi, tem 2 semanas, é Ragamuffin. É a história do Rick Mullins, que foi compositor daquela música Our God is an awesome God, He reigns. Foi gravado pela Amy Grant, etc. Esse cara inspirou Brennan Manning. Ele sofria de depressão grave, ele ficou no top 10 das paradas de sucesso gospel anos nos Estados Unidos. Ele resolveu desistir de tudo por conta de depressão, etc. E aí ele conhece Brennan Manning, e aí eles vão desenvolvendo um diálogo e tudo. Não é um filme evangélico, não é um filme com temática cristã. Eu achei legal por isso, por ele não ser piegas nesse sentido. Isso é muito bom. A hora que você falou a hora que você começou a citar as referências, eu falei, ih, filme cristão. Eu detesto filme. Cara, eu tenho pavor. Não é igual, como que chama aquele que foi que a gente gravou? Deus não está morto. Não Deus é. está morto. Como que é o nome? Ragamuffin. Como escreve isso? Com H? Eu mandei pra você no texto. Nossa, é Ragamufin. O Evangelho Maltrapilho. Exatamente. É o maltrapilho mesmo em inglês, né? Ah, tá. É do Brennan Manning, né? Muito legal. Muito bom. Vale a pena. Legal. Boas dicas. Paulinho, muito obrigada. Eu ficava perturbando ele há muito tempo. Vamos gravar um programa sobre depressão? Vamos. Porque é um assunto, assim, que tem tanto mito em volta e tem tanta gente sofrendo com isso. E, assim, meio que eu agradeço a Deus por ter passado pela depressão. Não foi bom, óbvio que não. Ainda tomo os remedinhos, vou na psiquiatra de 3 em 3 meses, porque tem isso também, igual tuberculose, tá, gente? Não é porque melhorou, vou parar de tomar tudo. Não pode, tá? Você tem que continuar tratando, tomo vitamina, beleza. Não tanto quanto antes, óbvio. E também não sou viciada. Tanto é que hoje mesmo esqueci de novo de tomar o remédio. É uma prova que eu não tenho vício. Eu tomo todo dia há uns 3 anos e nunca fiquei dependente. Nunca fiquei dependente, jamais fiquei dependente. Esqueci o que eu tava falando, ó. Isso é sintoma da falta de remédio. Esqueceu o remédio, tá precisando tomar outro remédio agora. Pois é, pra memória. Sim, eu agradeço a Deus, porque agora eu sei, tipo, falar com as pessoas. Eu entendo, eu realmente via também a depressão como, para de palhaçada, cara, vai capinar um lote. É isso aí. E agora eu sei que não é bem assim. E, de novo, não tem a ver com a personalidade, tá? Qualquer um tá suscetível a isso. E você também pode melhorar, todo mundo pode melhorar. Assim como uma doença, tem tratamento, existe. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por terem aberto o coração aí, os que passaram por isso, e pelo conhecimento do Fabrício, que com certeza agregou bastante, né? Salvou esse programa. Salvou. Tem um artigo no irmãos.com. Boa dica. Depois o Paulinho bota o link. Tem link aí, o Inverno da Alma de Fabrício do ano passado, né? No comecinho do ano passado, ele escreveu aí uma reflexão sobre o fenômeno depressivo. E a gente tá aí, precisando de ajuda. O e-mail do Fabrício é precisando fazer um teste. Não, isso aí eu não faço. Não, se quiser mandar e-mail, gente, pode mandar, tranquilo. A gente só não divulga, né, qual é? Você só precisa achar qual é. No programa anterior. Muito obrigado.
Recadinhos, esposinha! Recadinhos, A esposinho. gente sempre tem que começar assim mesmo. Vamos começar de novo, vai. Então, esposa, Então, esposinho. terminou esse programa depressiva? Sim. A gente tá gravando o recado ainda, eu não ouvi. Como que é? Mas ó, eu gostei muito desse programa. Foi muito esclarecedor a participação do Fabrício, do Marcelo e da Sara. Eu vou bem conseguir legal. saber se eu tô com depressão, não. Então, né? Você vai descobrir que não é tão fácil assim detectar. Mas, ó, gostei demais mesmo. E do programa anterior também, a gente não teve recadinho, você tava com a sinusite brava, né, Dri? Nossa, tava ruim. Pessoas. A gente não conseguiu gravar, a gente colocou aquela música do Céu na Boca no final, que foi bem inspiradora. E, assim, a gente precisa dar um update, né? Porque depois daquilo, aconteceram todas aquelas passeatas do dia 15 de março, Brasil inteiro, gente se mobilizando. Isso é verdade, gente. Olha, eu confesso que eu fiquei até emocionada de ver. Não sei porquê, mas ver muita gente junta Por uma causa, de né? verde e amarelo e falando chega a corrupção. Estão dizendo que não teve mobilização tão grande desde 84 as diretas já. Então nem os caras pintadas, nem a de 2013, nossa, já faz tempo, né? Aquela de 2013 dos 20 centavos, nenhuma foi tão grande. Então esse aspecto antropológico, social é bem interessante. Né? Olha, De ver as isso é pessoas se verdade. unindo, às vezes por motivos estranhos, às vezes pela bagunça, né? Por estar lá. Às vezes pra postar foto no Face. Pra falar, eu estive lá, mas muita gente com a visão de mudar o país, isso é bem legal. Então, A gente só nunca vai saber quantas pessoas tiveram, né, amor? se depender do Datafolha e da Polícia E da Militar, Polícia Militar. a gente nunca vai saber. Uma coisa que a gente falou no programa e vale a pena a gente reforçar aqui, nenhuma mudança, nenhuma transformação começa sem passar pelo joelho no chão, pela oração. A gente é chamado a interceder pelo nosso país, a orar Gente, pelos nossos governantes. É bíblico orar pelos governantes. É Aham. muito bíblico. E às vezes a gente faz a UE, faz a arruaça, escreve Facebook, faz um monte de coisa e esquece de orar. A gente precisa se mobilizar para isso também. Uma igreja de joelhos, nós prostrados diante de Deus, reconhecendo a nossa insuficiência e sabendo que Ele pode mudar a situação. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? A gente pode ir pra rua, verdade. a gente pode se manifestar, pode dar nossa opinião, a gente tem esse direito constitucional, mas a gente tem que orar pelas pessoas que estão no poder. Tem que Porque orar. esse é o nosso diferencial, né? Esse é o Uhum. diferencial do cristão, que faz a passeata, do que o outro cara que tá lá também, lutando por justiça, mas a gente ora. A gente não pode parar de pensar nisso. E assim, né, pro pessoal continuar acusando a gente de politizados demais, né, não sei se dá pra ser politizado demais, o próximo programa é o tão esperado, ou a tão esperada entrevista com Marina Silva. Olha só, que da hora. A gente dando spoiler de próximo programa, mas você sabe que foi gravado, a gente precisou segurar um pouquinho, porque ela tava no período de silêncio quando a gente entrevistou ela. Então no próximo programa entra a nossa entrevista com Marina Silva no Rock no Vale. Já vamos adiantando que foi uma entrevista curta, rápida, a gente teve pouco tempo, então vai ser um programa curto, mas assim, a gente vai... Mais rico, né, amor? Muito rico, Rico. pelo que você me contou. E a gente vai matar a nossa vontade de ouvir ela falando com a gente. E vamos ter um programa super especial do podcast Irmãos.com aí. Aproveite pra divulgar irmãos.com, né, pessoas? Aham. Divulgue, fala pros seus amigos, fala nas redes sociais e tudo quanto é canto. Escuta no carro, no seu pequeno grupo. Ajude a divulgar o podcast Irmãos.com. A gente não paga mídia, não paga divulgação em nenhum outro lugar. Desde o começo a gente sempre fez no boca a boca e a gente continua crescendo, graças a Deus, porque as pessoas estão indicando. Então continuem fazendo isso, coloca no celular do amigo, coloca no computador da mãe, do pai, os arquivos. Fala, tem um arquivo lá no seu desktop, ouve lá, vai ser legal. Pega esse da depressão, por exemplo, né? Que pode ajudar muita gente que está perto de pessoas em depressão. Mais do que pessoas em depressão, pode ajudar quem está perto. Que, segundo o próprio Fabrício falou, quem está em depressão às vezes não tem nem a condição de ouvir algo muito longo, assistir um filme longo, ler um livro, mas quem está perto com certeza vai ser abençoado por esse programa, que pra mim foi muito importante. Agora sobre os eventos que temos participado, vamos participar no último sábado agora, dia 14 de março de 2015. 14 de março, check. A gente não teve tempo de divulgar aqui porque o convite surgiu depois do último programa, mas nós estivemos na Bola de Neve, na sede da Bola de Neve em São eu Paulo. sempre tive vontade de conhecer. A gente não viu o púlpito de prancha de Não, surf. eu vi ali no cantinho. Tava guardado. É. Mas é porque teve um evento de comunicação, congresso de comunicação Bola de Neve, e eu fiquei impressionado porque eu nunca participei de um evento de comunicação voltado para comunicadores, para pessoal da área de comunicação, com 600
450 participantes. Olha que da hora, gente. Que não Muito estavam legal. lá, não estavam lá simplesmente pra ver qual é da coisa, mas são pessoas interessadas no assunto que é o nosso ministério, que é a nossa área. Então eu agradeço a Thaís, a líder de comunicação da Bola de Neve, que me convidou pra estar lá, participar daquele fórum tão enriquecedor, de um conteúdo tão interessante que a gente participou. Me disseram que na fanpage da Bola de Neve Oficial estará um resumo Olha que legal. com os melhores momentos desse bate-papo Da que tivemos hora, lá. que Então da fica de olho, a gente segue a gente nas redes sociais também. Quando tiver lá, a gente replica no Facebook de irmãos.com. E a gente agradece pelo convite mais uma vez e espera contribuir cada vez mais para a comunicação na igreja. É isso aí. E falando em evento, marido estará no Vocari. Vocari em Maringá de A gostou do 18... efeito, amor? Nem precisa pôr nada Nem precisa de aí. eco, mas já consegui fazer a própria voz. De 18 a 21 de abril, tá chegando já, menos de um mês aí, quer dizer, um mês aí pela frente. Mês. Estaremos em Maringá com o Aquário de Ideias, falando sobre vocação, mais sobre vocação, nunca é demais, né? Nunca Muitas é pessoas demais sendo... você descobrir a sua vocação. pessoas sendo despertadas e se engajando em sua vocação. A gente vai estar lá, vai tentar falar com o Ziel, vai tentar falar com o Resgate de novo, porque não? Fazer um programa sério. Quem não sabe, né? precisa. Tirar um pouco de conteúdo mais deles, que eles são uns caras de bastante conteúdo. Então, se você puder participar e nos procurar lá, vai ser muito legal. 18 a 21 de abril, em Maringá. Inscrições pelo site vocario2015.org.br e a gente se vê lá. E outro evento que nós dois estaremos, aí sim, a esposinha também. Aê, vamos trabalhar em áreas diferentes, mas estaremos, né, amor? Pela 8ª vez consecutiva, estarei no Encontro Cepal em Águas de Lindóia. E a esposa já é o quê? O 6º, né? Acho que Acho dois que você é. não foi. É. Os 2 primeiros você não foi, depois a partir de então sempre esteve comigo. A Adri estará como Envisionar. Envisionar. Entre no site www.envisionar.com. Isso, Envisionar. Oh, muito bem, esposa. Muito bem, responsável pelo site. Nós, né, somos responsáveis pelo site, mas mais especificamente é o trabalho da Adri cuidar do Envisionar, Gente, que é um muito site bom de projeto, liderança do Josué Campanhã, que já esteve com a gente participando de alguns programas aqui, era diretor da CEPAL. Chefinho, ó. Depois. Propaganda de graça. Mas são nossos parceiros, a gente aprende muito com o Josué. Então a Adri estará lá com o Envisionar, no stand do Envisionar, anunciando o curso à distância, os cursos todas as e as ferramentas palestras. que o Envisionar... Essa hora que você tem que falar mais, né? Eu não sei se eu posso. Eu tô quietinho. Enfim, a Adri estará lá para você conhecer mais do Envisionar. E eu estarei no Aquário de Ideias também. Haja peixe para esse aquário esse ano. Gente do céu, que Com tantos isso? eventos. Ainda tem Encontro de Líderes do JV, ainda tem Rock no Vale. Nossa parceria com o Expresso Ação tem rendido muito. Graças a Deus. E olha só, gente, todo ano a gente fala do Encontro Cepal, né? A gente não Todo falou a ano, data, né? todo Vai ser ano. de 4 a 8 de maio. De 4 a 8 de maio em Águas de Lindóia. E esse ano vai estar muito especial. Mas assim, eu acho que de todos os anos que eu fui, esse ano era o que mais eu falei assim, nossa, eu quero estar aí, eu quero estar. Porque o vai tema tá- é Igreja Sobrevivente. né? Igreja Sobrevivente, com Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, Ricardo Agreste, Paulo Júnior. ó. André Fontana, nosso pastor. Fica a dica, porque eu ia falar com participação especial de André Fontana. Vai Fernando Leite, da IBCU de Campinas. Muita Olha, gente boa. e louvor de Gerson Borges. Fala sério, né? Uhum. Não dá pra ficar de fora. Então é isso aí. Inscrições no site da CEPAL, cepal.org.br. E pra encerrar, já tem uns 20 dias que a gente tá com ele, mas a gente ainda não divulgou por aqui. É um grupo aberto no Viber. Oh, que fofinho. De que Muitas esse- figurinhas legais. De que se trata um grupo aberto no Viber? O Viber é como o WhatsApp, né? Pra simplificar bem. Ele serve também pra fazer ligações entre celulares e tal, via VoIP. Via VoIP. Mas eles tiveram uma ideia muito legal que foi fazer grupos abertos, ou seja, as pessoas podem acompanhar a conversa de grupos sem necessariamente participar. Sem, Não, na sim, verdade, necessariamente. Elas não podem participar. né? podem participar curtindo, Ah, é verdade. clicando no, no coraçãozinho coraçãozinho. das postagens que são colocadas. Então a gente tá lá pequeno ainda, com 122 inscritos hoje, a gente vai ver se cresce essa semana. Temos os nossos podcasters lá, a gente discute assuntos da vida, não é... Às vezes fala bobagem, às vezes fala coisa interessante. Às vezes fica 2, 3 dias sem nada, sem movimentação. Às vezes pega um dia, a gente fala de um monte de coisa. Então é um grupo light. É um grupo pra você não Isso. ficar desesperado. A gente tenta continuar algumas discussões começadas nos podcasts. A gente continua por lá. Tudo via texto, tá? Você que não sabe. Então você pode instalar o Viber no seu smartphone, acompanhar esses grupos abertos.
abertos. Parece que no Windows Phone não tem grupo aberto, né, Dri? Você não consegue. Ai, acessar gente, no ó, se seu. você souber, escreve aí pra mim, tá? Que eu tenho Windows Phone, porque eu quebrei meu iPhone, olha só. E aí, eu não consigo ver grupo aberto nele. Mas enfim, Então, você que não tem Windows Phone, Você tem ou Tem o Android iOS. ou iOS, ou no próprio desktop, no seu computador você consegue instalar, mas tem que estar linkado com o número de o número de telefone. telefone, enfim. Então você pode participar e acompanhar a nossa conversa lá, tá? A gente não tem muito compromisso com isso, mas é uma forma a mais de entrar em contato com a gente, saber nossas opiniões. Não é um lugar pra gente se exibir, ficar se mostrando nem nada, é só um lugar pra gente continuar algumas discussões, levantar alguns assuntos, crescer junto lá, nossa equipe de podcasters irmãos.com. Então baixa o seu Viber e acompanha-nos. Beleza, e até o próximo programa então com Marina Silva, a gente ainda lá no Rock no Vale. E a gente volta aqui pra mais discussões. E aqui ainda tem um chorinho nesse final de programa com o Fabrício falando sobre depressão. Termine animado esse programa. Não é o choro do Dan, né? Alguma coisa é importante, assim, a gente não faz diagnóstico à distância, não existe diagnóstico psicológico, psicoterápico sem olhar na cara da pessoa, sem bater um belo de um papo. A gente não consegue dizer o que a pessoa tem numa conversa, num bate-papo, a gente precisa de tempo. O médico, se ele quiser fazer um bom diagnóstico, ele não pode ter dó de gastar tempo do paciente. Então, assim, ele tem que gastar tempo com o paciente. Então, nem sempre a gente consegue distinguir o que é uma depressão de um processo de luto prolongado. Então, assim, quem quiser conversar, falar testemunho, tudo, pode escrever lá no site ou pode mandar mensagem privativa também lá pelo site que chega para mim, não tem problema nenhum. Só que a gente não faz diagnóstico nenhuma à distância, muito menos indica tratamento, pelo amor de Deus. Beleza. Não vai rolar uma receitinha, então. Não vai, velho. Nem no Aí eu papel tava de mandando um papel. e-mail agora, poxa. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Eita, boba alegre.